Vamos para mais um Encontro em Geografia. Aqui estou, meu nome é Joyce. Vamos ter um encontro bem legal novamente, uma retomada bem interessante para você que está estudando, se adequando. Mas antes de fazer essa retomada, não esqueçam que a frequência mudou. Entre no Google Classroom, clique o link número 1, realize a atividade, envie essa atividade, faça ela direitinho e aí sim sua presença foi garantida. Para a gente observar então agora a nossa aulinha de maneira adequada. Nós vamos então puxar todos os aspectos relevantes e discutíveis sobre a questão ambiental no século 20 e 21. Colocamos ali século 20, mas logicamente vimos no nosso último encontro que temos algumas temáticas que já se encaixam no século 21. Dentro disso, vamos puxar a temática ambiental. Foram 2 mapas utilizados em sala, em que você destaca, obviamente, a utilização desenfreada de recursos ligados à vegetação. Então, isso por si só já choca e já retrata uma situação que é a seguinte: como nós estamos aproveitando ou utilizando de maneira indiscriminada os recursos naturais. Porque a discussão utilização da vegetação pode ser também desenvolvida em outras temáticas. Extração de minérios, cultivos, pesca, caça. Então, a utilização do mapa para recursos de vegetação deve ser ampla no sentido literal da observação. Para que isso também seja enfocado, também busquei nas imagens anteriores de aulas já dadas a vocês sobre a temática das reservas verdes. Veja que, falando sobre as reservas, dá a impressão de que literalmente houve uma diminuição gradativa. Então a gente percebe que os chamados cinturões verdes, as reservas nativas, elas começaram a ficar em segundo plano e não sendo tão utilizadas atualmente. E isso é prejudicial porque a gente já falou que a situação do desenvolvimento sustentável não é a ausência da utilização, mas sim a adequada e o equilíbrio visando a utilização do recurso de maneira correta. Para que isso também se verifique, dentro dessa situação de vegetação, nós temos hoje o seguinte mapa. Dentro desse mapa, nós temos ainda uma grande diversificação de vegetação. Muitas vezes, nós somos só levados a pensar em Brasil dentro de uma floresta, como é a floresta equatorial. Mas nós temos várias temáticas, vários tipos de floresta. No viés da industrialização, muito se perdeu sobre esse quesito floresta nativa. Nós vemos muito das formações florestadas misturadas, mas mesmo elas assumindo essa postura de mistura, elas devem ser encaradas dentro das suas diversidades e aproveitadas de maneira equilibrada. Isso, para que de maneira correta seja feito, também busquei na bibliografia e na metodologia já aplicada a vocês esta imagem que mostra que ainda temos 66,3% do nosso território nacional coberto por vegetação nativa. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter áreas de conservação, terras indígenas, áreas destinadas à propriedade rural, que tem uma parte que deve ser ocupada e outra parte que deve ser preservada, terras devolutas e não cadastradas. Isso configura ainda 66% do nosso território nacional. E 30% é de ocupação pecuária e agropecuária. E ainda, falando em termos de percentual, 3,5% é o urbano. Então, dentro do potencial visual, a gente muitas vezes acha que houve uma ocupação desenfreada, mas dentro do percentual a gente percebe que ainda existe uma grande configuração de meio ambiente no sentido literal do nativo no território brasileiro. Isso é importante você destacar, porque muitas vezes a escrita de vocês destaca um ambiente muito perverso e na verdade não é o que a estimativa reflete. Para a gente fechar este bloco, vamos fazer um quiz para que vocês identifiquem se vocês assimilaram bem esse conteúdo visto lá atrás na aula 41 ou 42, eu não tenho certeza agora. Mas vamos fazer esse quiz onde vamos pegar uma questão do Cefet de Minas Gerais, que eu dei uma adaptadinha, e vamos fazer análise, onde diz: o homem, não diferente das demais espécies, modifica seu meio. Dessa maneira, interfere nos ecossistemas, embora na maior parte das vezes, com significativos impactos ambientais, em função principalmente do atual modelo de desenvolvimento adotado pela maioria dos países.
O atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se pela exploração excessiva e constante dos recursos naturais e pela geração maciça dos resíduos, além da crescente exclusão social. De modo geral, os impactos ambientais estão relacionados com a necessidade energética do homem e sua consequente exploração ambiental. Aí o que vocês vão fazer? Lá era para marcar uma alternativa. Eu quero que vocês coloquem verdadeiro ou falso. Então, vocês vão analisar as frases e vão colocar verdadeiro ou falso. Na letra A, os processos de despoluição do ambiente são utilizados para evitar a geração de resíduos primários, como uma remediação. B, as técnicas poupadoras de recursos naturais assemelham-se ao uso e reciclagem da água em processos industriais. C, os métodos de controle reduzem níveis de emissão de efluentes e garantem a sustentabilidade de um determinado espaço. E D, as tecnologias mais limpas apresentam o menor coeficiente de emissões de poluentes por unidade por produto. Quero ver aí se vocês matam essa questão, voltamos já já. Então vamos lá ver se vocês adequadamente marcaram. Então aqui era o textinho introdutório, vamos direto para as alternativas para ver se vocês identificaram os erros e acertos. Na letra A fala-se sobre um processo de despoluição evitando a utilização de resíduos primários e como uma medida de remediação. Dá a impressão, e o termo já indica remédio, então não existe um remédio para tal finalidade. O que existe é um processo que deve envolver todos os setores, não apenas de recursos primários. Na letra B, corretamente destacada, sim, os processos de reciclagem devem ser vistos principalmente no quesito água. Na letra C, está errado porque dentro
temática ambiental não é só o nível de emissão que garante um equilíbrio do meio ambiente, e sim o termo sustentabilidade, como já foi visto anteriormente, deve ser ampliado para todos os níveis dentro do quesito meio ambiente. E a última fala sobre tecnologias limpas, que sim, nós devemos cada vez mais utilizar tecnologias mais elaboradas e, ao mesmo tempo, eficazes para um coeficiente cada vez menor de emissão de produtos poluentes ao meio ambiente. Na continuação, a aula que vocês tiveram na sequência falava sobre a questão amazônica, tão falada e tão discutida e com certeza a temática que deve figurar na cabeça de vocês como sendo item de várias dúvidas e também muito cobrada por aí. Então, dentro desse quesito, logicamente, buscamos nas aulas que vocês tiveram esses dois mapinhas comparativos em que se destaca, de 1970, o cenário de distribuição da vegetação na floresta na região amazônica e 2014 também uma configuração mostrando literalmente uma ocupação urbana mais proeminente. Estas áreas em vermelho são as áreas de ocupação humana mais forte. Então você percebe literalmente um extravasamento. Aqui você percebe uma ocupação mais ao longo dos caminhos dos rios e aqui você já percebe de uma maneira mais indiscriminada, porque logicamente avanço das fronteiras agrícolas e áreas mais produtoras no sentido agropecuário, porque aqui eu tenho Mato Grosso, Tocantins, que é um quesito que você muitas vezes erra, porque fala em floresta amazônica, você literalmente só pensa em Amazonas. Não, você tem que pensar em todos os ambientes que contêm a floresta amazônica. E lembrar que floresta amazônica ela não é limitada por fronteira, então ela também extravasa para os países vizinhos. Aí a diferença entre a Amazônia legal e a Amazônia florestada. Dentro dessa perspectiva, outro mapinha que eu peguei para que vocês tenham noção é a região do Mato Grosso. Então observem também a área verde, 2000, área de ocupação marrom, amarelinho e bege, e aqui em 2016 o mesmo mapa. Então literalmente você percebe uma gradual diminuição bem acentuada da área de silvicultura, vegetação, parte de vegetação florestal e uma ocupação cada vez maior de área artificial, área agrícola, área de pastagem, claro que efetivamente para a produção interna e para o mercado mundial. Dentro disso, de novo, nós vamos falar, porque é importantíssimo, é uma temática que cada vez aparece mais e vocês devem ter a segurança na sua discussão sobre desenvolvimento sustentável. Então, buscamos lá atrás um conceito por vocês analisado e em termos mundiais o mais aceito, que é aquele que amplia a situação de utilização dentro da sistemática de ainda ter um desenvolvimento. Então, a palavra desenvolvimento é uma palavra complicada, porque dentro da temática desenvolvimento você tem que ver a especificidade, a diferença de cada lugar. Não tem como você padronizar. Então, esse desenvolvimento sustentável também deve ser visto dessa forma. Você deve observar aqui, essa imagem eu peguei de propósito para você ter essa noção de que tudo está nas nossas mãos e que você deve usar isso de uma maneira adequada, ciente de que o planeta é uma situação que está em conjunto com você. Ele não vai brigar com você. Ele deve ser um parceiro seu. Por isso, o desenvolvimento sustentável não fala em extinguir a metodologia de uso, e sim compartilhar. Dentro disso, também busquei na mídia uma imagenzinha que finalizasse esse aspecto de uma abrangência de vários níveis. E aí, logicamente, achei muito interessante essa imagem que fala que para eu conseguir um desenvolvimento sustentável, eu devo observar aspectos da ecologia, é uma imagem espanhola, por isso que tem um acento agudo aqui, um aspecto econômico e um aspecto social. Esses três níveis devem ser vistos individualmente em cada lugar para que você analise o que é suportável, o que é viável e para chegar a um equilíbrio sustentável equilibrado. Então veja que cada lugar deve ser visto de maneira individualizada dentro do conjunto geral. Não existe um padrão. Para que isso finalize e vocês tenham certeza de que fizeram direitinho a assimilação, vamos fazer essa atividade. É uma atividade da UDESC, ela foi um pouquinho adaptada e dela consta o seguinte.
A definição de desenvolvimento sustentável, mais usualmente utilizada, é a que procura atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Assinale a alternativa correta. Letra A. A redução do consumo das reservas naturais, com a consequente estagnação do desenvolvimento econômico e tecnológico. B. A preservação do equilíbrio global e do valor das reservas de capital natural, o que não justifica a desaceleração do desenvolvimento econômico, político de uma sociedade. E outras duas frasezinhas. C. A distribuição homogênea das reservas naturais entre as nações e as regiões que devem ser vistas em nível global e regional. E a letra D, definir os critérios e instrumentos de avaliação de custo e benefício e efetivos socioeconômicos, efeitos socioeconômicos e os valores reais do consumo e da preservação. Bora lá marcar a alternativa correta? Volto já já. Vamos voltar então, ver as atividades de maneira adequada. Aqui temos as letras A, B, as letras C e D. Vamos direto para o outro momento em que já vamos ter a resposta. Então temos A e B, não foram marcadas, então não estão corretas, porque aqui fala sobre a estagnação do desenvolvimento. Falei bastante sobre isso, que o desenvolvimento sustentável não deve ser visto como algo estagnado, e sim adaptado. A preservação, o equilíbrio de maneira ao capital natural, fazendo uma desaceleração do desenvolvimento, também não tem como ser visto. Então, o potencial do desenvolvimento econômico deve ser visto dentro de um crescimento, talvez menor, mas não desacelerado. Na letra C, a utilização homogênea. A palavra homogênea já traduz a situação de igualdade. Nós deveremos ter essa situação de igualdade dentro do quesito específico de cada lugar, mas não uma homogeneidade entre as nações, o mundo inteiro consumindo igual, o mundo inteiro fazendo tudo igual. Não tem como ter isso. Então temos que ter uma análise específica. E a letra D, sim, devemos ter critérios de avaliação dentro de um custo real, dentro de um consumo real e visando a preservação de maneira efetiva. Na continuação, outro item que vocês viram nas aulas anteriores é o quesito pegadas ecológicas. Aparece muito na mídia, vocês vão ver várias vezes. Dentro dessas pegadas ecológicas, elas devem ser vistas dentro de alguns aspectos. Então, nós vemos metodologias de consumo ligados à alimentação, habitação, energia, bens, serviços, transporte, entre outros. E aí foi feito até esta temática que apareceu em vários veículos
veículos ligados à mídia mundial e já apareceu em várias questões de vestibular, tanto de nível objetivo quanto de nível discursivo. Dentro dessa temática, a gente tem aqui, de uma maneira bem caricata, a utilização dos recursos dentro de cada vislumbre de continente ou parcialmente uma regionalização. Então, nós observamos a regionalização da América do Norte, quantos mundos para eles são necessários dentro do consumo que eles têm. A Europa, aí continente, dentro dessa perspectiva, quantos mundos efetivamente eles consomem. Aqui, Ásia, Oriental e Oceania, veja que aparece o termo oriental, então não estamos falando da Ásia inteira, só da parte oriental, como é que efetivamente eles usam os recursos naquela região. E entre África, continente, a utilização de recursos, e América Latina também, parte do continente americano, como é que utiliza-se o recurso. Então, literalmente, por essa análise, você já consegue ver a diversificação da utilização em termos mundiais. E o quanto que é difícil chegar para essa galera aí e dizer assim, vamos usar igual. Não é uma coisa fácil. Por esta razão, temos que olhar item a item. Desta forma, vamos pegar alguns itens. Aqui, vocês têm essa temática já abordada em aulas anteriores, a temática extinção de animais. Devemos observar cada área, cada bioma, ver como é que as relações de sobrevivência, analisar as cadeias alimentares, verificar o quanto foi efetivamente afetado e analisar o quanto que o homem interviu ou não interviu e fazer aquela análise dentro daquele quesito de desenvolvimento sustentável, o que é viável, o que é sustentável para se atingir um equilíbrio mais estável. Para que isso seja observado, vamos para um quiz um pouquinho diferente. Aqui temos duas frases, vocês devem analisar as frases e na sequência eu já digo o que é para fazer. Na primeira frase diz assim, vários estudos atestam que os atuais padrões de consumo crescem mais rapidamente que a capacidade de regeneração dos sistemas naturais. Ou seja, para manter os níveis de uso dos recursos como água, minério, solos e florestas da maior parte da população mundial, seriam necessários vários planetas Terra. Outra frase, o padrão não sustentável de consumo das sociedades atuais faz emergir uma grande preocupação quanto ao esgotamento dos recursos naturais. Dentro desses dois itens, a definição que apresenta o melhor conceito é de um consumo alienado, de uma obsolência planejada, de uma pegada ecológica ou de níveis gerais de consumo. Terminhos complicados, mas que vocês devem estar amplamente adaptados. Vamos lá? Volto já já.
Então vamos ver. Esse tipo de questão também é muito frequente, principalmente em instituições como USP, Unicamp e assim, Enem, porque são questões que envolvem a comparação, apesar dessa ser considerada extremamente fácil, porque as duas mostram uma, digamos assim, consonância de um mesmo tipo de conceito. Podem aparecer questões em que tem determinados tipos de padrão e então querem que você observe se uma é reflexo ou se uma é antagônica à outra. Então a terminologia é muito importante. Novamente, aluno, treine a escrita em casa para melhorar o seu vocabulário. Claro que dentro desse quesito, as duas fundamentações fazem com que a gente chegue à conclusão da chamada pegada ecológica, porque falam sobre a utilização equilibrada dos recursos e uma preocupação com o esgotamento dos recursos naturais. Na continuação, vamos fazer uma rápida passadinha sobre os determinados acordos e protocolos que vocês viram nas aulas anteriores. Então, a coisa toda começa em Estocolmo 72, já século XX, onde houve uma conferência também ligada às Nações Unidas, por isso a imagem aqui, para dar essa ideia, já que as Nações Unidas estavam inseridas e preocupadas já com esse quesito de meio ambiente. Nele, logicamente, falou-se um pouco sobre quesito direitos humanos, proteção e desenvolvimento de animais e vegetação em extinção, mas nesse período atingiu-se poucos objetivos, porque ainda estávamos embargados ainda na reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, que parece ser algo distante, mas ainda estava muito presente em alguns lugares. Nessa situação, o que fica mais vigente, logicamente, é a necessidade de novos encontros. Então, em 77 foi feita a Conferência Intergovernamental para a Educação Ambiental, depois em 85, já naquela temática da década de 90, já bem forte, um outro evento que é a Convenção de Viena, falando sobre a proteção à camada de ozônio. Em 87, novo Protocolo de Viena, falando novamente sobre a questão do ozônio. E aí, efetivamente, culmina quando chegamos a 1992, a Rio mais 10. Eu coloquei Rio 92, mas é a Rio mais 10 que vai antecipar. Na Rio 92, o que se faz? É um primeiro encontro que vai subsidiar depois o Rio mais 10. Ali, novamente, se organizaram de uma maneira a juntar, veja que o emblema já dá essa categorização, de unir o mundo em prol de visualização do crescimento econômico potencial sem agredir os meios econômico, social e econômico, e cultural, entre outros. Isso é muito difícil, principalmente visando aquela diversidade que a gente já viu em outros momentos. E, logicamente, não se chegou a um consenso muito bom e culminou-se com a Agenda 21. A Agenda 21 teve uma amplitude um pouco maior, uma temática um pouquinho maior e melhor, em que você tem a captação de ideias de diferentes polos. Foi a primeira vez que literalmente se desafiou o mundo a dar sugestões. Dentro dessas sugestões feitas, vários encontros se realizaram para depois a elaboração de um mecanismo chamado Agenda 21, que aqui é a logomarca deles. Para a gente finalizar, um exercício que daqueles que a gente já viu que podem aparecer, da Universidade Federal do Espírito Santo, adaptada, em que vocês devem observar essa imagem e vamos destacar os principais problemas abordados. E neles vocês vão destacar alguns itens e formar um pequeno texto sobre como é que essa temática pode ser comparativa entre a América do Norte e a América Latina. América do Norte e América Latina. Bora lá, voltamos já já.
Então vamos lá, novamente atenção na elaboração dos textos, principalmente de análise, discussão e fundamentação. Sejam equilibrados, principalmente na defesa das suas posturas pessoais. Então, dentro desse quesito, novamente a imagem deveria ser uma análise dentre quantos planetas são necessários para atender a América do Norte e quantos planetas são necessários para atender a América Latina. Dentro dessa perspectiva, você deve estabelecer uma fundamentação, a professora colocou aqui uma orientação, que eu acho bem interessante. Começar falando sobre padrões de consumo, destacar a forma como é discrepante esse consumo dentre as duas partes da América, falar sobre as quantidades de recursos naturais para manter essa contínua utilização dos recursos, então estamos usando, mas o que é necessário, e finalizar sobre essa ponderação sobre as diferenças entre os lugares. Aí você consegue dar uma noção específica que você conseguiu entender que são diferentes, consomem diferentes, mas devem ter um planejamento mesmo com essas diferenças, diminuindo a sua utilização desenfreada, ok? Aí vocês conseguem ter um começo, meio e fim bem organizadinho. Finalizamos essa retomada, espero que vocês tenham revisado muitos itens vistos anteriormente. Neles, quando nós pegamos as aulas anteriores, visamos hoje fazer uma evolução das florestas nativas e ver que representam não só, mas apenas um item dentro do cenário ambiental. Conceituamos novamente desenvolvimento sustentável, que eu acho assim inerente à vida de vocês, e finalizamos com alguns eventos e conferências do século XX. Espero que tenham aproveitado, até o próximo encontro.